Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos. Tirei esse tempinho dessa terça-feira hoje para gravar esse vídeo, conforme prometido, falando mais uma vez, dando mais algumas dicas de como desenvolver o trabalho que vai ser apresentado lá no EPIC, o artigo científico que nós ficamos de desenvolver. No vídeo anterior, acredito que vocês tenham assistido, espero que tenham assistido, eu dei algumas explicações de como desenvolver os capítulos do artigo científico que vocês vão apresentar. Então hoje eu vou destinar esse tempinho para explicar como é que vocês têm que desenvolver a parte da introdução e das considerações finais, da conclusão do trabalho. Gente, fazer introdução e fazer as considerações finais, elas são etapas que devem ser deixadas para um momento posterior à confecção dos capítulos. Então, pela ordem, a gente primeiro desenvolve os capítulos e depois se preocupa com a introdução e as considerações finais. E por quê? Existe uma explicação lógica para isso. Tanto a parte das considerações finais quanto a parte da introdução, elas vão ser destinadas para você fazer um apanhado geral do seu trabalho, com a diferença de que na introdução você vai apresentar o trabalho, em linhas gerais para o seu leitor, e nas considerações finais você vai fazer o fechamento das ideias, mas são as mesmas ideias que você trabalhou ao longo dos capítulos, tá? Então, pela ordem, primeiro você vai trabalhar a sua ideia, desenvolver ali as suas hipóteses, o seu problema de pesquisa nos capítulos, e vai deixar essa parte da introdução e das considerações finais realmente para o momento do encerramento do trabalho. Bom, o que eu coloco na introdução? Vamos começar por ela. A introdução é normalmente a primeira coisa que o seu leitor vai ler, vai se deparar quando ele pegar o seu artigo científico. Então, é necessário que ao longo dos parágrafos da sua introdução, você faça uma apresentação bem geral, bem superficial daquilo que vai ser abordado nos capítulos, tá? A título de sugestão, como o trabalho de vocês ele tem apenas de 15 a 20 laudas, fica aí a dica para vocês tentarem fazer a introdução de vocês em, no máximo, uma lauda, tá? Para não perderem aí muito espaço do trabalho fazendo a introdução. Já que, como eu falei para vocês, a introdução ela precisa ser bem breve e bem sucinta, tendo em vista que as ideias, que vocês estão ali apresentando, elas vão ser melhor desenvolvidas ao longo dos capítulos. No primeiro parágrafo da tua introdução, obrigatório é você apresentar em linhas gerais o tema sobre o qual você está escrevendo, tá? Mas uma apresentação bem sucinta mesmo e que não ocupe mais, no máximo, 2 parágrafos. E aí, nos parágrafos seguintes, o que você vai colocar? Um resumo muito sucinto, muito breve, do que vai ser abordado em cada capítulo. Se vocês assistiram a nossa primeira aula, vocês devem estar lembrados que eu sugeri que o artigo de vocês tivesse 3 capítulos. Então, na estrutura da introdução, vocês vão colocar exatamente 3 parágrafos, cada um falando um pouquinho do que cada capítulo vai abordar. Lembrar, e muito importante, que na introdução vocês vão usar os verbos todos no futuro. Por quê? Porque quem está pegando a introdução ainda não leu os capítulos. Então, o trabalho abordará, o trabalho enfrentará tais questões, ou seja, utiliza verbos sempre no futuro do presente, dando a ideia de que, logo na página seguinte, os capítulos irão iniciar e todas aquelas abordagens que estão sendo introduzidas, no comecinho do trabalho, elas vão ser melhor desenvolvidas nesses capítulos. Para a parte da introdução, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Dá para estruturar também em uma lauda e meia, no máximo 2 laudas, tá? Lembrando que a gente tem limite de páginas no artigo, então a gente precisa realmente ser sucinto, ser breve, ser objetivo. E nas considerações finais, você vai fazer, de fato, as conclusões do teu trabalho. Você vai pegar todas as impressões da leitura, da pesquisa e fazer um resumo, um apanhado. Então, para o primeiro parágrafo da sua consideração, apresentar de novo o temas e linhas gerais, e nos capítulos seguintes, ir tentando costurar, resolver os problemas de pesquisa, ou com a conclusão dos autores, ou com a conclusão da jurisprudência, ou ainda
e isso é totalmente possível, totalmente razoável de se colocar nas considerações finais, é uma abordagem dizendo que o problema ainda não tem uma solução, que não existe uma lei ou um princípio que efetivamente resolva o problema de pesquisa que você está trabalhando. É possível também trazer para as considerações finais algumas sugestões que a doutrina ou mesmo os tribunais têm aplicado para aquele problema de pesquisa. Isso vai dar para o teu trabalho, né, um aspecto prático que é muito interessante e que com certeza vai despertar o interesse do leitor. Não esqueça que também, nas considerações finais, você precisa mudar o tempo verbal. Você vai agora trabalhar com o passado, tá? Então, o trabalho abordou, o problema de pesquisa enfrentou, a doutrina enxergou. Por quê? Porque você está encerrando o teu trabalho e a referência que você está fazendo sobre a temática nas considerações finais, ela foi abordada nos capítulos, né, que vieram anterior a essa seção do teu artigo. Bom, em linhas gerais, é assim que você trabalha com introdução e conclusão, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, algum questionamento mais específico, é só deixar a perguntinha lá no grupo ou me chamar no privado, para que eu possa esclarecer de forma mais aprofundada. Mas em linhas gerais seriam essas as informações, né? Espero que vocês consigam aí aproveitar bem essas videoaulas. Eu pretendo gravar mais algumas, assim, bem curtinhas, bem rapidinhas, esclarecendo pontos do trabalho. Então, aguardem aí que em breve eu vou, né, providenciar aí mais aulas e mais informações para vocês, ok? Tenham todos uma ótima terça-feira. Escrevam, não deixem para depois, se dediquem, pois a experiência de escrever um trabalho científico, ela é muito engrandecedora, muito importante para a vida acadêmica e com certeza ela vai trazer um grande aprendizado para todos vocês. Um beijo, nos encontramos aí nas nossas reuniões do grupo de pesquisa, tá? E uma ótima semana para todo mundo. Tchau, tchau!